Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, esse nome, DLPs. É famoso aqui entre nós, não é não? Eu acho que é. E eu acho que não é só famoso entre nós aqui do canal, não. Mas acho que famoso entre todos os cachimbeiros, sabe? Sejam eles aqui do Brasil, sejam eles aí do mundo afora. Bom, eu acho que sua fama transcende também, acaba transcendendo a duas linhas de tabaco que o DLPs conduz. Então hoje nós não vamos só ver o DLPs, o Gregory Pease. Nós vamos ver a DLPs Tobaccos e a Drucker & Sons. Vamos ver? Alquimista de tabacos. Blender. Empresário. Escritor. Fotógrafo. Músico. Sommelier. Cozinheiro. Sei lá, gente. Esse cara faz de tudo, viu? Faz de tudo. E pelo que contam, faz bem o que faz. Olha, Gregory Pease. Famoso. E tão famoso como as marcas de tabaco que ele conduz, que ele rege, né? A DLPs Tobaccos e a Drucker & Sons. Preparem-se, viu? Preparem-se. Tem muita coisa hoje, tem muita historinha sobre os três. Relaxa aí, o vídeo deve ser longo. Mas antes da gente começar essa jornada pelo DLPs World, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! DLPs. Eu já vou adiantar, viu? Já vou adiantar logo. O cara é uma baita figura, um figurão, sabe? E muito respeitado aqui no nosso hobby. Olha, inicialmente, eu vou falar sobre a pessoa do DLPs, né? E eu começo dizendo que, pelo menos, eu entendo que ele é um ícone, né? Quando se fala em tabaco para cachimbo, sabe? É interessante porque ele usa um conceito de uma produção totalmente artesanal, sabe? Invocando como os tabacos eram feitos no passado, sabe? Quando as grandes tabacarias tinham seus próprios blenders, ele tem um approach assim, bem, vamos dizer, artesanal e tradicional na idealização, na elaboração, no seu pensamento em termos de misturas de tabaco. Mas nada impede de que ele seja também um cara arrojado. Bom, segundo ele conta, nas pesquisas que eu fiz, né, tem entrevista dele, olha, são várias as fontes que eu obtive as informações, e ele mesmo conta que o primeiro contato que ele teve com o cachimbo, com o hábito de fumar cachimbo, foi quando ele estava no segundo grau, que lá eles conhecem como high school, e tinha um professor de química lá, que o cara fumava o Born com Reef, sabe aquele tabaquinho que tem até hoje, e o cara fumava aquilo ali o dia inteiro, e o Gregory ficou curioso, né? Falou, pô. E aí, nessa época ele era menor de idade, mas ele conseguiu um cachimbo médico, sabe? Segundo ele, um half-man. E, obviamente, nesse cachimbo ele colocava os aromáticos de balcão, né? Aqueles normais, né? Ou seja, o DLPs, ele começou, como todo mundo começa, fumando em cachimbo simples, com tabaco aromático. Né? Lá para os idos de 1978, quando ele já tinha ingressado na universidade, que lá eles chamam de college, foi quando de fato, e isso ele que conta, quando ele descobriu o cachimbo, sabe? Até então ele
Apesar de fumar, não era assim uma coisa para ele. Ele estudava numa faculdade chamada Berkeley, né? E lá, próximo do campus da faculdade, próximo do local onde ficavam os prédios da faculdade, tinha uma tabacaria. E como se chamava essa tabacaria? Drucker and Sons. E ele virava e mexia, estava lá, fuçando, e estava sempre lá. Ele ficava um quarteirão do campus, então ele ia meio que andando, não sei se tinha carro ou não tinha, mas ia lá e ficava, passava o dia inteiro lá. E, pô, ele estava descobrindo, né? Então ele fumava o que tinha na tabacaria. Fumava o que tinha, experimentava de tudo. E ele não só ficava fumando, sabe? Mas ele aproveitava lá para conhecer detalhes sobre as peças, sobre os tabacos, absorver o conhecimento das pessoas mais experientes que estavam lá, né? É... Ele aproveitou muito esse tempo, ele aproveitava até mesmo para absorver os conhecimentos do dono do lugar, na época que ele frequentava, né, em 78, que era um cara chamado Robert Rex. Bom, ele frequentou, acabou arrumando um emprego lá. E ele começou fazendo uma coisa aqui, outra ali, mas depois ele foi fazendo restauração de cachimbos. E ele foi e começou a misturar as receitas já consagradas, receitas da Drucker Sons. Claro que isso deve ter tido um passo, né? Deve ter tido um caminho. Ele não saiu misturando do dia para a noite, mas, enfim, ele acabou desenvolvendo esses dois trabalhos, restauração de cachimbos e mistura de tabacos, onde ele aprendeu dentro dessa tabacaria. A Drucker Sons, nessa época, já era renomadíssima, já vendia tabaco para todo mundo, sabe? Era muito frequentado. Ele conta, o Gregory Pease, que foi lá, na verdade, na Drucker Sons, onde ele aprendeu até mesmo a colocar corretamente o tabaco dentro do fornelho. Olha só o que ele fala. Foi onde ele aprendeu a apreciar o lataquia. Ó. E que é um tabaco que ele fala que ele se apaixonou, sabe? E que está até hoje presente em muitas, mas muitas das misturas dele, sabe? Aprendeu também, é claro, muito sobre cachimbo, né? Fazer restauração, devia ter contato diário com uma grande quantidade de marcas, formatos, acabamentos diferentes, né? E ele fala que com isso ele acha que ele gosta de qualquer cachimbo, desde que o cachimbo fume bem, né? Eu acho bem legal esse approach, né? Se fumar bem, não tem por que não gostar. Bom, ele conta também que fez muitos experimentos na época com misturas de tabaco, sabe? Que ele resolvia inventar. E ele fala que algumas foram puro desastre. Foi aí que ele aprendeu que a gente não deve partilhar o desastre. Bom, algumas, entretanto, deram certo e começaram a ser vendidas dentro da própria tabacaria. Uma delas foi uma mistura chamada Sublime Port, e diz que fez muito sucesso naquela época, né? Eu não conheço. Tem uma passagem que eu quero contar para vocês que eu escutei numa entrevista, ou li em alguma das fontes que eu pesquisei para fazer esse vídeo, né? Que numa ocasião, lá dentro da Drucker Sons, ele estava lá misturando uns tabacos, tal, estava lá fazendo o trabalho dele. Aí a esposa de um dos proprietários, devia ter mais de um proprietário ou empresa nessa época, chegou para ele e falou assim: ô queridão, parece que você gosta mesmo do que você está fazendo, né? Aí ele, né, mulher do dono, né, respondeu: sim, eu gosto. Ela falou, olhou assim, meio incrédulo assim para ele, né? Olhou como se estivesse acreditando na resposta dele, pô, sim, eu gosto. Ele falou assim, mas por quê?
Aí a resposta do Pease, o cara, eu acho que ele deve ser assim meio prepotente. Ele fala assim, porque é pura alquimia. É como se eu pegasse os elementos básicos da vida e fizesse uma coisa muito melhor. É o que eu faço com os tabacos para cachimbo. Bom, sei lá o que a mulher falou. Eu tenho a impressão que ela virou as costas e foi embora e falou: esse é doido. Bom, ele conta também. Ele era um cara esperto, esse Dialpis. Era, não é, né? Que ele trocava o salário dele por cachimbos e tabacos. Ou o salário todo, ou parte, não sei. Então, ele era o único cara na faculdade, lá no college, a andar fumando Cheriton, como esse Cheriton aqui, fumando Dan Hills. Né? Ele era o único cara a andar pelo campus da faculdade fumando cachimbos que já eram sofisticados na época. Esperto ele, né? Bom, acabou a faculdade. O Dialpis saiu da Drucker Sons e foi trabalhar na indústria da computação, como chamavam antigamente, lembra? Tem muita gente que não é dessa época, hoje todo mundo fala informática, mas era indústria da computação. Bom, ele ficou nessa indústria por cerca de 18 anos, onde ele trabalhou com áreas de reconhecimento de voz, trabalhou com sintetização de voz, que acho que é uma coisa que nem tem mais, sistemas operacionais, processamento de imagem de alta resolução, bem, mexeu com esses negócios de computador, né? E foi lá e tocou a vida dele. Mas no final desse 18º ano, ele teve uma síndrome no túnel do carpo, sabe? É aqui, essa região aqui. E é como aqui a gente chama de LER, né? Lesão por esforço repetitivo, que acaba afastando muita gente do trabalho aqui no Brasil, né? Muita gente. E lá parece que também. E ele puseram o Dialpis no gancho lá. E ele ia ficar 8 semanas lá para se recuperar, né, da tal síndrome do carpo, a LER, né? E aí, ele um dia lá, com um amigo no telefone, ele se lamuriando lá da vida, tinha acabado de uma grande mistura da época, tinha noticiado que a produção dela ia acabar, ia ser descontinuada, ele se lamentando lá com o amigo, né? Aí ele teve um clique, ele falou, pô, alguma coisa se materializou na cabeça dele, sabe? Ele conta que de repente, ele teve um flash, ele viu a coisa do começo ao fim. Bom, gente, aí ele falou: vou tocar essa ideia. Vou tocar essa ideia. E a ideia era fazer mistura para cachimbo. Aí ele falou: vou fazer. E começou a fazer o lançamento e as primeiras chegaram em final de 98, já nas prateleiras de tabacarias nos Estados Unidos. E começou a vender. Mas não eram os tabacos GLPs, tobacos como a gente conhece hoje, sabe? Na verdade, assim, esse amigo com que ele falava ao telefone, que ele estava se lamentando lá, era um cara chamado Irving Friedman, que tinha apelido de Fez, né? Se vocês procurarem, vão achar por Fez. Foi com que ele fundou a tabacaria, que inclusive chamava-se Friedman e Pease, né? E eu vou contar um pouco da história depois, na hora que eu falar da Dialpis Tobacco. Bom, mas voltando a ele, as pessoas contam, alguns depoimentos assim, que eu vi, que o Gregory Pease é uma pessoa muito dedicada e que sempre teve muitos interesses. Ele nunca foi um cara de fazer uma coisa só, sabe? Música. Ele atuou vários anos como roqueiro de rock metal e punk rock, não sei exatamente como fala, até porque eu não conheço nem o estilo direito. Né? E dizem
esse cara que fez esse comentário disse que ele se travestia muito bem, ele mudava o cabelo, mudava a maquiagem, mudava a roupa, que ele ficava muito bem caracterizado tanto numa banda quanto na outra. Imagina só. Bom, fotografia. Construtor de amplificadores de guitarra, sei lá se isso é profissão, mas o cara fala. Diz que ele exímio marceneiro. Ele foi um cara muito bom em instalar cerca. O americano usa muita cerca de madeira, né? Ele era muito bom em instalar cerca. Ele pratica Tai Chi Chuan e Kung Fu. É hipnoterapista clínico e conhece medicina chinesa. Quer dizer, o cara faz tudo, né? Mas você pensa que parou? Diz que ele é ótimo restaurador de carros esportivos antigos. Ótimo modelista, sabe? Fazer modelo. Ele gostava de fazer modelo de arma de guerra, sabe? Catapulta, balista, aquele negócio de flecha, assim que você aperta, assim sai a flecha. Enfim. E além disso, um cara chegado em alguns prazeres, né? Exímio conhecedor de vinho, diz que é excelente cozinheiro e uma coisa que vocês já todos perceberam, um ótimo escritor. Um ótimo escritor. Os textos dele têm palavras que não são nem muito comuns, né? Mostrando que ele tem um vocabulário bom, excelente deve ser, da língua inglesa. Né? Bom, o Joe Pease, ele hoje, atualmente, ele escreve para muitas revistas eletrônicas, muitas eu não diria, algumas, né? Mas a mais, que eu acho que ele escreve mais constantemente, é para Pipes Magazine, né? O site é pipesmagazine.com. E ele, o blog é Ask Joe Pease, alguma coisa assim. E os usuários desse Pipes Magazine fazem perguntas e ele responde, acho que é todo mês, ele responde assim, de uma forma bem detalhada, sabe? Bem, ele não dá uma respostinha assim, por que que lataquia é defumado? Ele explica tudo, ele não fala só porque é, sabe? Ele explica bem. Meio difícil de consultar porque não tem assim uma indicação do tema que vai ser. São perguntas, vocês podem ter uma pergunta ou várias perguntas naquele blog. Então você tem que ir acessando todas. Bom, é, é, ele faz essa coluna, né, na Pipes Magazine. Ele faz desde maio de 2011. Poxa, gente, já é bastante tempo, né? Tem bastante coisa lá, bastante. Se você arranhar o inglês, tiver aí paciência de ir traduzindo algumas coisas meio na unha, vale a pena ler o que ele escreve. Bom, gente, com tudo isso, se esse cara não for um cara legal, ele pelo menos tem assunto para conversar, acho que com todo mundo, né? Bom, mas o que o Gregory Pease pensa ao idealizar, ao criar uma mistura de tabaco para cachimbo, né? E aí ele conta nessa entrevista que as ideias que ele tem na hora que ele vai criar uma mistura para cachimbo vem de vários lugares, que ele não tem um lugar lá onde ele pesca uma ideia, né? Não tem um saquinho lá que ele tira, a ideia de hoje é essa. Não, não tem. Ele vem de várias fontes, né? Às vezes ele fala, vem de uma simples ideia, uma coisa que passou na minha cabeça. Outras tantas, ele conta que às vezes chega à mão dele um determinado tabaco, uma folha especial lá, o cara tem uma quantidade, e dão para ele e ele fala, poxa, eu vou fazer uma mistura a partir daqui. Ele fala, para ilustrar essa questão do tabaco que chega às mãos dele, ele fala que inclusive tem uma mistura que é produzida até hoje, a Barbary Coast, eu nunca fumei essa mistura, que é feita a partir de um Burley muito especial, que é usado, que é a base da mistura, e que ele tem um aroma muito intenso e que as pessoas até acham que é um tabaco aromatizado e não é. Eu não conheço esse tabaco, eu nunca fumei, preciso pegar uma latinha e fumar ele.
Aí ele fala também que outras vezes as inspirações vêm de memórias de grandes misturas que ele fumou no passado, de, da experiência que ele teve com alguma situação da produção, com algum protocolo de produção, e ele resolve explorar melhor. Então, segundo ele não é um cara que tem uma fonte só de inspiração para criar uma mistura. Ele vai criando a partir de vários insights que ele tem, vários pensamentos que vêm à cabeça dele, e ele acaba idealizando a mistura a partir dali, né? Ele não gosta muito de ser chamado de blender. As pessoas chamam ele de blender, mas quando ele escreve, ele fala que ele não é blender, não. Ele fala que ele é um alquimista. Né? Lembra lá da mulher do dono da Joker Sons? Ele fala que ele é um alquimista. Mas ele acha que produzir tabaco é igual a produzir vinho. Né? E aí ele conta, ele numa entrevista que eu li, ele fala um pouco sobre esse pensamento. Né? Ele fala assim, que as grandes produtoras de vinho tem que ter um produto consistente. Né? Então, e essa consistência tem que ser ano após ano, né? Safra após safra. Então, que elas muitas das vezes, mesmo que a safra de um ano tenha sido excepcional, ela não pode fazer aquele produto que ela faz todo ano muito diferente do que ele é do que ele foi nos anos anteriores, né? Não descaracterizaria o vinho, né? Então, que o produtor de vinho não pode tirar vantagem de uma boa colheita. Ele não pode fazer isso se ele for um grande produtor. De outro lado, uma boutique de vinhos, um cara que produz vinho de uma forma mais artesanal, ele pode agir de forma diversa, né? Ele pode pegar uma boa safra e aproveitar as melhores uvas das melhores colheitas e chegar, vamos dizer, num produto final de mesmo perfil dos anteriores, mas um produto ainda assim diferente. Né? Aí, com base nesse primeiro cenário, aí ele transfere isso para a produção do tabaco. E ele fala que ele vê a mesma coisa, sabe? Então ele fala assim que ele se esmera em primeiro obter os melhores tabacos disponíveis, perdão, e em boa quantidade, né? O tabaco tem que ter boa quantidade, senão a mistura fica de um lote só. E ele fala que nesse ponto ele é um cara muito abençoado, muito sortudo, porque ele tem, desde que ele começou a sua vida de blender, né, de alquimista, ele fala que ele tem tido bons fornecedores que fornecem para ele lotes de tabaco em boa quantidade, né, em qualidade muito boa e tal. Ele fala, claro, de ano para ano, de época para época, pode ser necessária alguma correção, sobretudo no processamento desses tabacos, sabe? Mas que ele consegue chegar, vamos dizer assim, no mesmo produto final, né? Agora, uma observação ele faz assim de uma forma, sabe, gente, bem contundente. Ele fala assim, olha, se o tabaco tiver disponível, se acabar, se não tiver mais, e aquele tabaco é essencial para aquela mistura, a mistura acabou. Ela não vai produzir mais. Ele não vai mudar o caráter da mistura, ele prefere parar de produzir e ela vai ser descontinuada. E se esse tabaco voltar a aparecer de novo, ele volta a fazer. Ele fala assim: a minha mistura tem essa característica, eu não vou adaptá-la em função do insumo que eu tenho. Ela tem que ter essa característica. Ela fala muito da questão ele fala muito da questão do lataquia sírio e lataquia cipriota. Ele falou que descontinuou, sei lá, 4 ou 5 misturas, porque o lataquia cipriota é muito diferente em termos de caráter, na visão dele, do lataquia sírio. Então, que não dá mais para fazer essas misturas. Ou seja, ele fala, ó, até que eu tenha lataquia sírio de novo, essas 4 ou 5 misturas não vai ter mais, não vai ter mais. Ele fala, né, assim, ele conclui assim esse raciocínio, ele diz que
A folha de tabaco de alta qualidade, gente, na opinião dele, é fundamental. As variações, diz ele, que sempre ocorreram e sempre vão ocorrer. Concordo, é uma coisa viva, né? E que no final, o que você vai ter mesmo que trabalhar muito é no processo, nos protocolos de produção daquela mistura, para que a mistura seja mais ou menos igual ano a ano, sabe? Bom, ele fala ainda. Peraí. Voltei, gente. Fui tomar um golinho d'água e dar uma fumadinha. Ó, ele conta uma outra coisa que eu achei interessante. Ele fala assim: eu não idealizo uma mistura com base nas preferências do mercado. Não. Ele fala que idealiza a mistura muito mais com base no que ele mesmo tem de preferência, que ele gosta. Né? E ele ilustra isso, e, pô, eu estava pensando nisso, é bem verdade mesmo. Ele ilustra isso, ele fala: ó, por exemplo, nas minhas misturas, vocês não vão encontrar tabaco aromático. Que ele fala: eu não sou um apreciador de tabaco aromático, mas o mercado, sobretudo norte-americano, é apreciador, muito apreciador de tabaco aromático. Acho que 70% do tabaco consumido nos Estados Unidos é tabaco aromático. E especificamente nessa questão do perfil de um tabaco aromático, ele fala que ele até tenta, sabe? Ele tenta produzir algo que o satisfaça, sabe? Mas que ele não tem tido sorte, então, por enquanto, ele vai continuar com as misturas onde os aromas e os sabores são os naturais mesmo. Eu acho até que esse comentário que ele fez foi antes do lançamento do Virginia Cream, sabe? Que é a única mistura dele que é considerada aromática, sabe? E o lançamento dessa mistura foi em 2015, se não me engano. Já faz algum tempo que ela está no mercado. Ou um pouco mais, talvez. Mas já tem algum tempo. E que ela é uma mistura aromatizada com bourbon e com baunilha. É muito leve a aromatização, muito leve. Mas é considerada uma aromática. Eu mesmo não considero, sabe? Mas é considerada uma aromática. Olha, tem a resenha dessa mistura aí no canal. Se você não viu, dá uma olhada. Ela é bem interessante conhecer a história dessa Virginia Cream. Bom, ele diz que o que ele procura mesmo ao final de tudo é harmonizar os tabacos o máximo que ele puder. Ele quer que o cachimbeiro tenha uma experiência, tenha uma grande experiência da primeira à última baforada de cada fornilho, sabe? Então ele fala, olha, às vezes eu tenho que fazer vários protótipos da mistura, sabe? Aí esses protótipos eles vão variando em função de proporção, de forma de processamento do tabaco, forma de corte e tal, que ele vai fazendo algumas experiências. Diz que ele prova as misturas, os protótipos, em vários tipos de cachimbo, com vários shapes, com várias formas. Ele experimenta em vários, com vários materiais, deve ser Briar, Merchant, até mesmo de clay, né, de barro, enfim. Aí ele vai repetindo isso, até que ele consiga fazer aquela mesma mistura de uma forma relativamente constante, né? Ele vai experimentando e tal, falando, não, pô, ficou igual, ficou igual, ficou igual. E ele fala que isso é incrível, porque isso pode demorar desde umas poucas semanas até levar meses, que varia muito, né? Mas ele fala que chega um momento que ele fala, ah, tá, é isso aqui. Ele dá esse clique na cabeça dele. Né?
E a partir só desse momento que ele tem esse clique, ele chega à conclusão que a mistura está como ele queria, é que ele aí deduz a receita, deduz os protocolos de produção do tabaco, né? E aí sim, ainda acho que ele deve testar um pouco mais se tudo se mantiver de forma consistente, né? Em alguns testes dele, aí ele vai despachar aquela mistura para uma produção comercial. Então, essa é a historinha do nosso querido GLPs. Gente, eu resolvi interromper o vídeo, porque ele já ficou muito longo, sabe? Então hoje nós falamos só sobre a pessoa do Gregory Pease, só sobre a pessoa dele. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as duas marcas de misturas de tabaco para cachimbo que ele conduz, né? Que é a GLPs Tobaccos e a Drucker Sons. Então, essa é a primeira parte do Gregory Pease World e suas aventuras. E com isso, gente, eu espero que é isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.